Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando uma edição extraordinária do Vozes do Planeta, nós vamos hoje entender, compreender e saber mais sobre esse caos absoluto que tomou conta de todos os biomas brasileiros, com relação ao fogo. E a gente tem o prazer hoje de receber, para nos contar, a partir de um estudo que foi lançado no dia 27 de agosto de 2024, a Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, que vem nos trazer e explicar um pouco mais sobre essa situação e, principalmente, o que os satélites, mostraram com relação especificamente ao fogo aqui no estado de São Paulo. Anne, seja bem-vinda aqui ao Vozes do Planeta, obrigada por atender a gente. Paulina, é um prazer imenso estar aqui com vocês, do Vozes do Planeta, e para mim, assim, a gente poder falar sobre essas coisas, essas questões que estão aí no nosso dia a dia são fundamentais. Anne, minha primeira pergunta é com relação, então, a esse estudo que o IPAM lançou no dia 27, de agosto, que mostra que existe um curto espaço de tempo e, ao mesmo tempo, uma sincronicidade nos focos de incêndio em São Paulo. E eu estou focando em São Paulo porque, nesse dia 23 de agosto, teve mais focos de incêndio no estado de São Paulo do que na própria Amazônia, né? O que aconteceu, Anne? Eu acho que isso é justamente isso que chama atenção, né? Quando poderíamos imaginar que uma atividade de fogo tão grande ia se concentrar em um dia só, né, no estado de São Paulo, e quando que, tirando os holofotes de um bioma como a Amazônia, em que agosto a gente sabe que é um mês que queima bastante. Então, nós fomos para as imagens de satélite, tentar entender como se deu esse processo, e nós pegamos imagens do satélite GOES, né, que tem um imageamento a cada 10 minutos, e aí a gente consegue ver exatamente a formação das nuvens e o tempo em que elas estão se formando, e conseguimos ver claramente aonde começaram, né, esses focos e a sincronicidade desses eventos. Então, isso de fato chama atenção, porque, como eu falei anteriormente, São Paulo não tem uma atividade de fogo muito grande, né? E então, de repente, em um dia, a gente tem esse tanto de incêndios pipocando na paisagem, de forma muito sincrônica, é um tanto atípico. Já 3 pessoas foram presas até o momento em São Paulo, estou gravando no dia 27 mesmo, de agosto, com a Anne, e ainda seguem outras investigações, né? Inclusive o Ministério do Meio Ambiente, o próprio IBAMA pediu ajuda à Polícia Federal, o próprio governo do estado também indo atrás dessas informações. Eu queria... Outro ponto importante dessa pesquisa, Anne, desse estudo que vocês fizeram, mostra que a maioria dos focos está especificamente em umas regiões de um trabalho diferenciado na Terra, né? Sim. 80% dos focos, quando a gente combinou com os dados do MAP Biomas, né, e nós vimos que 80% dos focos estão em áreas produtivas, sejam elas áreas agrícolas ou áreas de pastagem. E dessas áreas, o maior, vamos dizer, o tipo de uso da terra, né, que mais teve esses focos foram os canaviais. Então, isso também chamou bastante nossa atenção. Anne, agora eu queria falar de outros biomas brasileiros, né, porque essa é uma situação que, como eu falei, vai ser investigada, né, especificamente a ação criminosa, com relação a isso, né, e evidenciando aí com as imagens de satélite, como vocês do IPAM trouxeram
então, para a gente, através desse estudo. Mas eu queria agora que você comentasse a situação em outros biomas brasileiros, né? A gente está vendo há 2 meses já, pelo menos Manaus está numa situação caótica, como todos os anos, só que dessa vez pior. A gente está vendo o Pantanal arder gravemente também, o Cerrado brasileiro, né? Qual é hoje a situação do país com relação a esses incêndios que cada vez se agravam mais e por que essa situação está ficando cada vez mais grave? Olha, realmente uma coisa em comum que todos esses lugares que você citou têm é que todos estão sendo super afetados pela seca, né? Uma seca, como você mesmo colocou, histórica, né? E que seguida de um ano de muita seca também, né? Que foi o ano de 2023. Então, nós temos, de fato, uma paisagem muito inflamável, né? Uma paisagem muito inflamável num contexto de oscilações climáticas em alguns biomas, inclusive. Por exemplo, na própria em São Paulo e até um pouco no Pantanal, a gente tem semanas de ondas de calor, semanas de frente fria, semanas de ondas de calor. Na Amazônia, a gente teve um período chuvoso muito aquém, né, do que o normal. Então, um período muito curto de chuvas e muito aquém, o que só exacerbou o impacto da seca atual, ou seja, a gente já começou a seca de 2024, o período seco de 2024 no déficit, né? E então isso tudo gera as condições propícias, condições ideais para que quando um fogo ele é começado, ele se propague de uma forma muito rápida. Aninha, a gente também tem visto e tem ouvido aqui no podcast, no Vozes do Planeta, o Antônio Nobre, a Erika Berenguer, estamos ouvindo você agora, já ouvimos toda a série lançada o ano passado do MAP Biomas, mostrando que o Brasil está secando, mostrando o avanço do fogo, a gravidade do fogo aumentando. Eu queria te ouvir com relação à degradação do solo, que aí, falando em português bem claro, desmatamento pode trazer, né? O Antônio Nobre nos explicava no momento das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Essa bomba climática que vai se criando, mas tudo que pode ser o que ele nos explicava também pode ser relacionado também agora com essa grande seca, né? Então, como essa alteração que a gente está fazendo no solo, ou seja, o desmatamento, pode ou não estar provocando tudo isso? O desmatamento, ele tem um impacto local, né, no microclima local, e ele também contribui para tudo isso que a gente está sentindo, né, para as mudanças climáticas como um todo. Mas eu diria que localmente a gente sente mais o efeito mais direto do desmatamento, né? O que é interessante é a conjunção de fatores, né? O desmatamento causa fragmentação, que deixa as florestas da Amazônia, por exemplo, mais inflamáveis, né, mais suscetíveis ao fogo. Então, uma vez que esse fogo entra, aí essa floresta ainda fica mais suscetível, de novo, a outro fogo. Então, isso é o problema, assim. Eu acho que o grande desafio é a gente realmente conseguir reduzir, né, o uso do fogo, que o fogo em si, ele é um dos grandes vetores de degradação da Amazônia, né? Então, eu acho que a grande questão é a gente conseguir reduzir o uso do fogo na paisagem amazônica, né, ao mesmo tempo em que reduz o desmatamento, né, e deixa e tenta fazer com que a floresta que já
foi impactada consiga se recuperar. Então, eu acho que essa é a grande coisa que a gente tem que realmente vislumbrar, porque senão vai ser muito difícil, a gente vai correr o risco de cada vez mais ter florestas sendo lambidas pelo fogo, né, degradadas, e num cenário climático que é muito incerto, né? A gente hoje está vivendo 2 anos seguidos de muita seca na região, estamos agora num período neutro entre El Niño e Laninha, pode ser que Laninha entre, seja muito forte, né? E isso também vai trazer outros tipos de impacto, diferente da seca, mas também impactando, né? Lembrando que grande parte da população da Amazônia vive ao longo dos rios. Então, assim, esses fenômenos climáticos, esses extremos, eles vão ficar cada vez mais frequentes, né? Parece que vão ficar cada vez mais frequentes e a gente tem que se preparar para lidar com isso. No caso das secas, a gente sabe que quanto mais seco, maior a chance de um fogo se espalhar e criar um grande incêndio. Então, vamos reduzir o incêndio na paisagem, o fogo na paisagem, né? Vamos reduzir o uso do fogo na paisagem para reduzir aí a probabilidade de incêndios. Certo. Outra coisa que eu queria, para a gente contar aqui para os nossos ouvintes, Anne, é justamente essa relação que o Brasil, a gente fala, né, sobre emissões globais, né, reduzir o uso de combustíveis fósseis e tudo mais, mas sempre eu trago essa informação para quem ainda não entendeu que o grande problema no Brasil, como grande emissor, ele é justamente por essa alteração no uso da paisagem, né? Esses, agora, incêndios e tudo, e queimadas que estão acontecendo simultaneamente no Brasil, em vários biomas, isso agrava mais a situação, Anne? Com certeza, né? A principal fonte de gases, de emissão de gases do efeito estufa do Brasil é justamente a conversão de carbono que está preso nas árvores em outros tipos de vegetação que tem bem menos carbono, como, por exemplo, os pastos, né? As plantações agrícolas. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está pegando carbono que está ali preso nas nossas florestas e queimando, né, e lançando para a atmosfera. Então, e essa é a principal fonte de emissão do Brasil. E então, para o Brasil contribuir para a mitigação desses impactos das mudanças climáticas, realmente reduzir o desmatamento vai ser a sua primeira missão, né, sua primeira e principal missão. E eu vou te dizer que acaba sendo a missão mais barata também, porque quando nós olhamos, por exemplo, a distribuição do desmatamento na Amazônia, é possível comprovar que pelo menos a metade ocorre em terras públicas, por conta de grilagem de terras, especulação de terras, então não é realmente um desmatamento que vai ser a curto prazo produtivo para estabelecer uma área produtiva. Então, ou seja, a gente está perdendo recursos, né, do nosso país, por conta desse processo de grilagem e especulação de terras. Então, reduzir o desmatamento, principalmente esse tipo de desmatamento, vai trazer para o Brasil muitos ganhos, né? Muitos ganhos, inclusive, e vai ajudar o Brasil a cumprir sua meta. E isso também, né, temos a meta firmada no Acordo de Paris, né, onde os países que se comprometeram têm que tomar realmente medidas. A do Brasil, a principal, é justamente zerar o desmatamento, né. E você falando de medidas, né, mais baratas, né, com a relação ao zerar, né, o desmatamento, eu queria lembrar aqui que só nesse caso do último dia 23 de agosto de 2024, aqui pelas cidades do interior de São Paulo, o prejuízo ainda está sendo calculado, né? Além do risco de vidas humanas,
de toda a biodiversidade afetada, você começa a ter uma oneração nos municípios, nos estados e tudo mais, né? Questão de saúde pública, questão de recuperação de áreas, né? Que outros fatores, né, entram nessa conta, Anne, quando a gente tem esse fogo tão avassalador? Então, é isso, né? Parece que é um conjunto de fatores que vão se somando. Então, uma seca muito grave, muito severa, ela já traz uma série de custos. E a gente tem visto aí quais são esses custos para a região ali do Amazonas, né? Pessoas não conseguindo comer, basicamente, né? Não conseguindo transportar as mercadorias, enfim, e não tendo água potável. Então, tudo isso é gasto, é custo, e as pessoas, e nem todas conseguem ser atendidas nas suas necessidades, né? Quando a gente coloca no topo disso, né, no topo dessa seca, os incêndios, né, as catástrofes, aí decorrente do fogo que escapa, enfim, aí a gente vê que realmente o negócio extrapola muito. Só esse dia em São Paulo vai custar muito caro, né? Então, eu vi que em torno de 1 bilhão as perdas na agricultura, nos canaviais, por exemplo, né? Alguns já estavam prontos para ser colhidos, outros já estavam em estágios diferentes aí, para colheita, plantio, etc. Então, assim, é uma perda muito grande, né? Então, eu acho que a gente deve trabalhar para realmente conseguir usar o fogo de forma responsável, quando ele precisar ser usado, mas evitar ao máximo o uso do fogo, principalmente em paisagens como, né, a região Amazônia, enfim, em todo o território nacional, né? A gente tem que realmente usar o fogo de forma prescritiva e não de forma que possa causar um dano tão grande como o que a gente está vendo. A Anne lembrou muito bem, a gente está vivendo um segundo ano de seca já, que está apenas começando na Amazônia, possivelmente vai ser pior do que foi o ano passado, vidas humanas sofrendo muito, a biodiversidade também, realmente um cenário bastante assustador, e cidades e municípios possivelmente não estão, né, preparados para a magnitude de tudo isso, né, Anne? Tem toda essa questão, Pantanal em chamas, a gente entrevistou algumas pessoas que estão aqui trabalhando no resgate de animais, enfim, é um sofrimento generalizado, e aí a gente pergunta, né, o que eu posso fazer aqui dentro do meu espaço, né? Os ouvintes sempre mandam, mas o que a gente pode fazer? Eu queria lembrar que, não por acaso, também este é um ano eleitoral, e você escolher candidatos, candidatas que tenham como prioridade a questão de mudança climática, a questão de prevenção, a questão de não ser negacionistas, né, climáticos, tudo isso vai influenciar muito em como preparar municípios, estados e o país para esse presente que já chegou, né, um presente de eventos extremos, como a Anne colocou agora, né, Anne? Tem um caminho por aí, que é através, por exemplo, do voto de pessoas que estejam comprometidas com uma busca de soluções, né, para isso. Com certeza, essa questão que você trouxe, que nós estamos vivendo impactos diferenciados dos eventos extremos, né, em todo o território nacional, e que, aparentemente, não estamos preparados, né, e realmente a resposta
ela vai depender não só do governo federal, ela vai depender de todos, né, de toda a cadeia de governança, dos governos municipais, dos governos estaduais, né, e ela depende muito da sociedade também. Então, a sociedade, além de ter, né, esse papel de votar em pessoas que sejam comprometidas, que não piorem ainda, não ajudem a piorar o que leva a essa questão ambiental doente, né, que a gente tem visto, realmente é importante. Então, essa é uma primeira coisa que cada um de nós pode fazer. Eu acho que a outra coisa é a gente entender, e aí eu vou puxar para o lado do fogo, porque a gente sempre parece que tem uma cobrança muito forte, né, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, sobre como lidar com essa questão. Eu acho que é importante ter essa cobrança, mas a gente tem que pensar que, para combater o fogo, a gente tem que ter pelo menos 2 ações, né? Vamos dividir, assim, 2 grupos de ações. Primeira é realmente evitar o fogo, evitar que ele aconteça, né? Ou, se ele acontecer, tem que se acontecer de forma controlada, né? Então, essa é a primeira coisa. Aí, não conseguiu controlar, aconteceu, não conseguiu controlar, aí sim veio um combate, né, ao fogo. Mas o combate, ele tem que ser uma exceção, ele não é a regra. E esse é o problema que nós estamos vivendo. E aí eu sempre faço essa relação com uma cidade. Imagina se todos nós que temos um fogo na nossa casa, né? A gente faz comida, temos ali o nosso fogão, a gente faz o fogo na nossa casa e a gente usa esse fogo e controla esse fogo, né? E imagina se nós não, simplesmente, eu não vou controlar esse fogo. O quanto que nós teríamos de acidente, né, e de incêndios acontecendo, e o corpo de bombeiro da cidade não seria suficiente para lidar com todas as ligações de urgência para combater esse fogo. É a mesma coisa na zona rural, né? É a mesma coisa exatamente. Então, quem usa o fogo, que necessita profundamente usar o fogo, use mais de forma controlada, porque os recursos para o combate ao fogo, eles devem ser usados somente numa exceção. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa na responsabilidade, e aí a responsabilidade, ela realmente cai primeiramente sobre quem usa o fogo, né? Então, acho que é muito importante chamar atenção para isso. Maravilha. Eu queria agradecer hoje a participação da Anne Alencar, ela é diretora de ciências do IPAM, trazendo para a gente essa geral, né, da situação no Brasil, causas e consequências, para que a gente aqui no Planetinha, vocês ouvintes, possam estar atualizados e entender, trazendo, né, esse contexto tudo, né, de tudo, né, como causa e consequência, como eu falei agora. E, Anne, eu gostaria muito de te convidar para um próximo episódio, que a gente possa trazer mais um painel, de entender essas correlações que existem na natureza, no Brasil, e então está convidada para voltar aqui no Vozes do Planeta. Espero que numa situação melhor, né, para que a gente possa gerar e incentivar umas ideias, né, de futuros melhores, né? Obrigada, Anne. Obrigada, Paulina. É só convidar que eu volto. Maravilha, e essa edição extraordinária do Vozes do Planeta contou com a produção do André Cazé, apresentação e entrevista minha, Paulina Chamorro, nos trabalhos técnicos o Ed Chaves, da Compasso Colab, e a gente volta a se falar na próxima edição. Até lá, tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.